Olá, família Nova Jerusalém. Tudo bem com vocês? Estimo que sim. Lança o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o reencontrarás. Eclesiastes 11:1. No exercício da generosidade, não devemos esperar recompensa, mas ela existirá sempre, porque é um princípio bíblico. Abençoar vidas é o melhor investimento que você e sua família podem fazer. Anotem o número da nossa conta bancária e da chave Pix. Olá, família Nova Jerusalém, sejam muito bem-vindos a mais uma Quarta Nobre. Eu, Joel Pereira, estou aqui novamente com vocês para a gente começar mais uma quarta-feira lendo da Palavra de Deus, orando junto, aprendendo da Palavra de Deus, né? Louvando, cantando, compartilhando uns com os outros, pedidos de oração, orando uns pelos outros. Como o Tiago nos ensina, nós devemos compartilhar e orar uns pelos outros. Isso é corpo, isso nos une como cristãos. Então, sejam muito bem-vindos a mais uma Quarta Nobre. É muito bom estar aqui com vocês novamente, ainda gravado, não estamos ao vivo, mas é muito bom estar com vocês aqui novamente. E eu vou pedir para vocês, coloca o seu boa noite aqui, coloca o seu oi aqui no chat para ir interagindo. Eu sei que agora na abertura alguns de vocês já estavam interagindo, já estavam conversando, então coloca o seu boa noite aqui no chat. Eu tenho certeza absoluta que muita gente vai ver, você vai poder matar um pouquinho de saudade de alguns irmãos. E se você tem um pedido de oração, coloque o seu pedido de oração aqui no chat também. Compartilha com a gente o seu pedido de oração, que a nossa equipe vai anotar e nós vamos levar para os nossos intercessores. A gente tem um grupo de oração gostoso que a Tia Rose está montando aí, com relógio de oração. A gente está intercedendo bastante pelos nossos irmãos que estão com Covid, pelo nosso pastor que está se recuperando. Então, coloque o seu pedido de oração aqui, porque nós, como justos, estamos nos reunindo, estamos nos unindo para orar e abençoar a sua vida, tá bom? Então, dá o seu boa noite, coloque o seu pedido de oração e, lógico, eu não posso deixar de pedir aquele seu joinha, curte esse vídeo, compartilha. Hoje o irmão Joel Pereira vai trazer uma palavra abençoada para a nossa vida aqui, uma palavra que realmente é transformadora. Então, compartilha, porque pode ser que tenha algum parente seu, algum amigo que está precisando ouvir dessa palavra. Então, compartilha esse link desse vídeo. Compartilha o vídeo nos grupos de família, no grupo da empresa. Compartilha esse link no grupo de receitas que você tem. Todos os grupos que você segue aí, compartilha esse link, porque isso pode abençoar a vida de mais alguém. E se você está chegando aqui, se você está nos visitando, se é a primeira vez que você está aqui na nossa live, coloca o seu nome aqui, a gente quer saber você que está nos visitando, e seja muito bem-vindo à live das Família Nova Jerusalém. Aqui nós estamos preocupados com uma única coisa, em continuar adorando, louvando e glorificando o nome de Deus. É isso que nos une, é por isso que nós estamos aqui. Então, louve a Deus junto conosco, glorifique ao nome de Deus junto conosco. Nós temos alguns pedidos de oração para colocar aqui, pedidos que já estão sendo colocados. Nós temos pessoas enfermas, pessoas que estão precisando de uma porta de emprego, precisando de sustento nesse momento de pandemia, que é muito complicado, que é muito difícil para todos nós. Mas o que realmente nós fazemos aqui é confiar que Deus ouve a nossa oração, que a nossa oração unida move a mão de Deus, move os céus para que a vontade dele seja cumprida. Então, não importa se a sua necessidade é física, é espiritual, é material, coloque o seu pedido de oração aqui no chat para a nossa equipe anotar, para que a gente possa estar orando junto. Coloque o seu pedido de oração aqui para que os nossos irmãos que vão orar junto comigo agora, para você que vai orar junto comigo agora, para que nós possamos orar juntos e levar tudo isso no altar de Deus. A palavra de Deus nos diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Antes, nós devemos colocar tudo no altar de Deus, tudo nas mãos de Deus, para que nosso coração fique tranquilo, para que nós possamos confiar em Deus e deixar que Ele trabalhe e que Ele venha agir nas nossas vidas. Um motivo especial de oração que eu quero colocar com você hoje para nós orarmos aqui é sobre aquelas pessoas ou famílias que estão enlutadas porque perderam alguém. Nós sabemos que já é ruim,
é péssimo você perder alguém, você ter um parente seu que morreu, que faleceu. Isso é muito ruim. Mas no momento de pandemia, de Covid, onde às vezes você tem que fazer um velório de caixão lacrado, quando pode fazer um velório, quando pode ter pessoas ali para se despedirem de um ente querido, é muito difícil, isso é muito complicado. A dor da perda, do luto, da separação, é uma das dores mais fortes que o ser humano pode sentir. E nós sabemos que nesse momento parece que está um pouco pior, porque a gente não pode se despedir de um ente querido, a gente não pode ir lá ver ele no caixão, você vê só o caixão sendo enterrado. Isso judia, isso é complicado, isso é algo muito ruim para nós. Então eu quero que você se una a mim, em especial nessa noite, para nós pedirmos a Deus pelas famílias que estão enlutadas. Nós conhecemos a palavra de Deus e temos a esperança de que um dia nós estaremos no céu juntos como família para podermos desfrutar a nossa vida eterna. Mas a dor da separação, a dor do luto, a dor da perda é muito grande. E essas famílias carecem da nossa oração, mas não só da nossa oração, de uma ligação, de uma palavra de carinho, para mostrar que a família Nova Jerusalém está com eles. Nós temos recebido cada vez mais notícias de pessoas que faleceram por causa do Covid. Então, se você conhece alguém, uma família que está enlutada por causa disso, por causa da perda de um ente querido, coloca o nome dessa pessoa aqui no chat, coloca agora o nome o sobrenome, né, ou o nome dessa família, para nós estarmos orando. Se alguém da nossa família, da família Nova Jerusalém, coloque aqui o nome para a gente orar junto, para que os nossos irmãos conheçam também ou saibam que nós estamos orando por eles, para que Deus conforte, Deus console, venha trazer um alento para o coração dessas pessoas nesse momento. Então, coloca o nome de quem você conhece aí para nós orarmos juntos. Eu não quero citar nome de famílias aqui para nós orarmos, nós conhecemos muito bem algumas famílias, mas eu quero pedir para que você busque conhecer essas famílias que estão enlutadas, porque às vezes uma ligação sua, um versículo bíblico, sabe o devocional que você faz de manhã? Você já pensou em compartilhar aquele versículo bíblico do seu devocional ou um trechinho do devocional que você faz de manhã com outras pessoas? Quantas vezes, meus queridos, um versículo que alguém postou num stories do WhatsApp ou postou no Instagram, aquilo veio trazer alento ao meu coração, aquilo veio trazer alegria ao meu coração. Então compartilhe, procure saber essas famílias que estão enlutadas, pessoas que precisam muito de um carinho nesse momento. Compartilhe um versículo, pode ser o versículo do seu devocional, um trecho que você leu de manhã no seu devocional. Tudo isso pode trazer esperança para essas pessoas. Então, nesse momento de pandemia, vamos ser família Nova Jerusalém, vamos abençoar essas vidas e vamos orar por cada uma delas. Como eu sempre digo, nós estamos aqui fazendo tudo isso, preparando essa celebração, seja online ou seja gravada, mas nós estamos aqui preparando essa celebração porque você está aí assistindo junto com a gente, orando junto com a gente, fazendo parte desse momento de celebração. Então, eleva seu pensamento a Deus agora, ora junto comigo, coloca diante do altar os pedidos e agradecimentos que você tem e deixa que o Espírito Santo venha preencher, venha inundar o seu ser com a paz que nós sabemos que o mundo não pode dar, mas que nós sabemos que Jesus nos dá. Então, faça desse momento de oração um momento de comunhão sua com Deus. Quem está aí perto de você? Você está com a sua família? Está com seus filhos, seus pais, marido, esposa, irmãos? Quem está aí com você? Tios, tias, primos, sobrinhos? Chama todo mundo que está perto de você para a gente orar junto, para nos unirmos juntos em oração. E coloque em especial agora a vida dessas famílias que estão passando por um momento de luto, que estão passando por um momento de dor, para que Deus conforte e console aquelas famílias. E, lógico, durante todo esse momento de oração, você vai lembrar do nome de alguém que está com Covid ou que está passando por um momento de luto, por outras necessidades, como o desemprego, a necessidade do sustento para a família nesse período. Coloque isso tudo diante de oração. Não é só porque eu não estou dizendo o nome da pessoa que está precisando de algo que Deus não vai ouvir. Não, a sua oração está se unindo à minha. Então vamos orar juntos. Em Efésios 6, Paulo diz que todos nós somos soldados, precisamos nos revestir da armadura do Espírito, e ele termina dizendo que o último item da armadura que ele coloca lá é a oração, que nós devemos orar uns pelos outros,
orar pelos outros santos que estão na batalha conosco. Então, quando você lembrar do nome de alguém, coloque durante o momento de oração, porque nós sabemos que o nosso Deus está ouvindo a nossa oração. Vamos orar, meus queridos? Grande Deus e nosso eterno Pai, que teu nome seja mantido santo, que tua graça e misericórdia sejam derramadas sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, por esse momento que nós temos de comunhão aqui com os nossos irmãos, onde nós podemos nos achegar à tua presença e ter um momento de oração onde nós entregamos a ti toda aquela ansiedade do nosso coração, todos aqueles momentos em que nós ficamos aflitos com alguma coisa e termos a certeza de que o Senhor ouve e responde a nossa oração. Obrigado pela vida do profeta Davi, do rei Davi, que nos trouxe palavras maravilhosas como a do Salmo 23, que semana passada o pastor Rodrigo trouxe uma meditação para nós. Obrigado porque palavras como aquela nos fazem acreditar que nós não precisamos temer mal algum, mas que o Senhor está sempre conosco. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso pastor e sempre traz a nossa provisão, tudo aquilo que nós precisamos. Obrigado, Senhor, porque não importa o inimigo que se levante contra nós, o Senhor sempre nos dará um momento de conforto, de consolo. Obrigado, Pai, porque podemos saber que a bondade e a Tua misericórdia nos seguem como seguranças, como guarda-costas de cada um de nós todos os dias da nossa vida, Senhor. E obrigado por sabermos que nós podemos habitar na Tua casa para sempre, Senhor. Pai, e é confiados nessa palavra que nós queremos lhe pedir, Senhor, venha ser o pastor que não deixa nada faltar, que coloca os pastos verdejantes, águas tranquilas, que coloca o descanso na vida dos meus irmãos, ó Pai. O Senhor conhece cada família, cada nome que está sendo citado agora em oração, cada pessoa que está colocando diante de Ti o nome de um ente querido, de um parente que precisa de oração, que precisa do Teu carinho, do Teu cuidado. Vem ser o Jeová Rafá, vem ser o Jeová Jireh nessas vidas, Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti, Senhor, traga sustento, traga, ó Pai, o conforto para essas vidas, o consolo para essas vidas que precisam tanto de Ti. Essa noite, Senhor, como família Nova Jerusalém, queremos mais uma vez colocar em Tuas mãos a vida de cada família que está enlutada porque perdeu um ente querido. Senhor, como dói a separação, como dói nós sabermos que não veremos mais nessa terra alguém que nós amamos, Pai. Então visita cada família, visita cada pessoa, visita cada um que nesse momento precisa do Teu carinho, do Teu conforto. Visita cada um que perdeu um ente querido, quem perdeu o papai, quem perdeu a mamãe, alguém que perdeu um filho, Senhor, alguém que perdeu um parente, um primo, alguém que perdeu um vizinho. Pai, alguém que precisa do Teu carinho, do Teu consolo, porque perdeu alguém que amava muito nesse momento. Pai eterno, a Tua palavra diz em Eclesiastes 12 que nós devemos Te buscar enquanto nós ainda somos jovens, enquanto não venham os maus dias em que diremos que nós não temos prazer nesses dias. Pai, Tu és o motivo da nossa alegria, Tu és o nosso prazer, Senhor. Então, Senhor, venha estar com cada vida, ó Pai, cada um desses meus irmãos, que assim como diz em Eclesiastes, assim como diz na Tua palavra, assim como o rei Salomão escreveu ali, Senhor, nós não podemos saber quando virão os dias em que nós não teremos mais prazer, quando virão os dias em que o fio de prata se romper, em que os nossos dentes não vão mais funcionar, Senhor. Nós não sabemos quando será o dia em que a nossa respiração vai cessar. Nós não sabemos, ó Pai, quando será o dia que o Senhor nos chamará para Ti. Mas o que nós sabemos é que cada um desses dias o Senhor estará presente conosco. Então continua, ó Pai, visitando essas vidas, visitando esses lares. Senhor, ouve o pedido e o agradecimento de cada irmão que ora junto comigo agora, ó Pai, porque nós estamos nos unindo a Ti em espírito, como família Nova Jerusalém. Estamos distantes, mas usamos a tecnologia para nos unir em uma só voz, em um só coração, no mesmo espírito, para entregar a Ti tudo aquilo que
que traz ansiedade ao nosso coração. Pai, visita agora cada família, cada lar enlutado. Talvez pessoas que vieram hoje de um enterro, de um velório, Senhor. Talvez pessoas que receberam hoje uma notícia de que um parente querido faleceu, Pai. Venha tocar esses corações, venha derramar o teu bálsamo, venha com teu Espírito abraçar e colocar em teu colo cada um desses meus queridos que precisam agora, ó Pai, de um momento de carinho e de alento. Senhor, olha para a família Nova Jerusalém. O Senhor sabe nesse momento quantos da família Nova Jerusalém estão orando junto comigo, estão acompanhando essa celebração nesse momento para a honra e glória do Teu nome. Então, Senhor, faça de cada um de nós instrumentos nas Tuas mãos para abençoar vidas, para transformar vidas, Senhor. Que a família Nova Jerusalém possa transformar a vida da nossa comunidade ao nosso redor, possa transformar a vida das pessoas que estão ao nosso redor, que nós possamos ser instrumentos nas Tuas mãos para levar uma palavra de carinho, de conforto na vida de outras pessoas. Como é bom ver os meus irmãos compartilhando versículos bíblicos pelas redes sociais, Senhor. Então nos ensina, nos ajuda a fazer isso para que outras vidas sejam impactadas, para que a Tua palavra seja transmitida. Tem misericórdia de nós, Senhor, e usa cada um de nós como instrumentos em Tuas mãos para que esse mundo conheça o amor de Teu Filho, para que esse mundo saiba que o Senhor o ressuscitou dentre os mortos e para que cada vez mais vidas declarem que Jesus Cristo é Senhor, o nosso único e suficiente Salvador. E é nesse nome que nós oramos, Pai, no nome precioso do Teu Filho, nosso único e suficiente Salvador. É no nome de Jesus que nós nos colocamos na Tua presença como família Nova Jerusalém, como filhos Teus, como servos Teus, como agentes de transformação nesse mundo, Senhor, clamando, Pai, tem misericórdia de cada um de nós e usa-nos. É o que nós pedimos a Ti, no maravilhoso e precioso nome de Teu Filho Jesus. Amém, meu querido? Que gostoso ter um momento de oração. Que gostoso ter um momento onde a gente pode se desligar de tudo que acontece ao nosso redor e entrar na presença de Deus e desfrutar da presença de Deus. E muito bom também é desfrutar da presença de Deus durante uma música gostosa, durante um louvor contagiante, durante um momento onde a gente ergue a nossa voz e louva ao nosso Deus. Então convido você agora a erguer a sua voz, a louvar ao Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Eu te convido a erguer a sua voz e declarar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a vida daqueles que estão ao seu redor. Faça agora desse momento de louvor, um momento de comunhão sua com Deus e um momento para você contagiar todos que estão ao seu redor. Então, chama todo mundo que está perto de você, fique em pé, bata palma, canta bem alto, ergue a sua voz, louve e celebre ao nome do nosso Senhor. Amém? Levanto um aleluia na presença do inimigo. Levanto um aleluia mais alto que os ruídos. Levanto um aleluia. Canções são armas para mim. Levanto um aleluia. O céu vem guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto. O meu louvor rugirá. Nas cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está.
No início era essa palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Ivermectina.
infusão de bicarbonato de sódio, água do pepino, até a nossa boa e velha aspirina, vitamina C, zinco, vitamina D, tomar sol de manhã. Esses são alguns dos itens que são considerados tratamentos preventivos contra o Covid. Não que você não vá pegar o Covid de fazer o tratamento preventivo, mas se você pegar, você vai ter os sintomas muito mais leves e menos dolorosos. É sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. Sobre um tratamento preventivo. Muitas pessoas têm se levantado, ido às redes sociais, vindo a público, pessoas importantes, clamando e dizendo: façam um tratamento preventivo em casa. Nós estamos vivendo num momento onde a morte de pessoas por coronavírus está atingindo números assustadores. Mas eu não quero conversar com você sobre o tratamento preventivo do coronavírus. Você já imaginava isso, né? Se você quiser fazer uso desse tratamento, faça. Procure um médico para te ajudar com isso. São todos itens que não vão te fazer mal por você fazer. Mas eu quero falar sobre o tratamento preventivo contra outra coisa. Contra algo que é inevitável e que nunca foi opcional para nós. Eu quero falar com você sobre o tratamento preventivo contra a morte. Sim. Porque nós sempre soubemos que a morte era algo que seria o final da nossa vida, né? Que seria algo que marcaria o ponto final da nossa vida aqui na Terra. Todos nós deveríamos passar por isso, ou todos nós iremos passar por isso. Não tem como evitar, não tem como fugir da morte. Eclesiastes capítulo 12, o rei Salomão fala para nós que nós devemos buscar ao Senhor enquanto não venham os maus dias e em que nós venhamos a dizer: não tenho neles prazer algum. Ele fala antes que se rompa o fio de prata, ou seja, antes que os cabelos brancos caiam, antes que os mordedores não funcionem mais, antes que os dentes não funcionem mais. O rei Salomão nos alerta de que nós devemos buscar a Deus porque a nossa vida tem um fim e nós não sabemos quando é esse fim. E nós não sabemos também quando é o começo da nossa vida. Não sabemos exatamente quando a vida chega até o embrião, quando exatamente um ser humano passa a ter vida. E esse é um dos motivos que faz com que o aborto seja uma discussão praticamente interminável. Porque não se sabe exatamente o momento em que há vida no embrião. Deus deixou bem claro que duas coisas estariam única e exclusivamente sob o controle dele. O momento em que a nossa vida inicia e o momento em que nossa vida termina. Muitas coisas parece que tiram a nossa vida antes da hora. Mas Deus deixou claro de que Ele tem controle sobre a vida e sobre a morte. Isso tudo está aqui na Palavra de Deus. E é aqui na Palavra de Deus que nós encontramos o tratamento preventivo para a morte. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz assim: a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. A mensagem da cruz. Que linda mensagem da cruz. O que é a mensagem da cruz? Paulo diz que para aqueles que estão caminhando para a perdição, para a destruição, para eles a mensagem da cruz é loucura. Mas para nós que estamos sendo salvos, isso é libertação. Para nós que estamos sendo salvos, a mensagem da cruz, ela é para nós o poder de Deus. Para nós que conhecemos a mensagem da cruz, nós sabemos que ela é o poder de Deus. E que mensagem é essa? É o Evangelho. Nós, quando buscamos a palavra de Deus, quando buscamos qual é a solução que Deus tem para a humanidade, para a perdição, para a morte, para o pecado, nós nos deparamos com a graça.
Nós nos deparamos com o Evangelho, com o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz, nos garantindo a vida eterna, nos garantindo que a morte não teria poder sobre nós. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 a 57. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte, que nos fere, e a lei é o que nos torna... E a lei é o que torna o pecado mais forte, mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho nos dá a vitória sobre a morte por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra da cruz é algo que traz vida para mim e para você. Eu não sei se você que está me assistindo nesse momento conhece esse Evangelho, conhece essa palavra da cruz, mas ela traz vida para você também. O Evangelho é o tratamento preventivo contra a morte. Parece que nesse momento de pandemia, nesse momento de coronavírus, a morte não é mais algo distante que vai chegar para nós só quando nós somos velhinhos, quando nós tivermos uma idade avançada. Parece que a morte nos rodeia como nunca. Infelizmente esse vírus, ele é uma roleta russa para todos nós. Nós não sabemos como o vírus vai agir na vida e no organismo de cada pessoa. Isso pode levar pessoas fortes à morte e pode fazer com que pessoas fracas se levantem de um leito. Infelizmente, esse vírus é uma roleta russa que tira a vida de pessoas queridas, pessoas que nós amamos, pessoas que nós imaginávamos que iriam sobreviver, iriam passar pelo vírus de uma maneira fácil, de uma maneira tranquila. Ele vai e ceifa a vida dessas pessoas. Parece que a morte está nos rodeando como nunca. Então é chegado o momento em que nós precisamos falar da morte. Porque nós que estamos caminhando para a salvação, nós que conhecemos a mensagem da cruz, sabemos que o Evangelho, a mensagem da cruz é o poder de Deus para nos salvar, é o poder de Deus para nos dar a vida eterna. Então a morte não é algo que nos preocupa, é algo que foi vencido por Jesus. E como? Como usar o Evangelho para ser o tratamento preventivo contra a morte? Como usar a palavra de Deus, como absorver esse tratamento na nossa vida a ponto de nós não nos preocuparmos com a morte, seja por Covid ou por qualquer outra coisa. Romanos, capítulo 9, versículos 9 e 10. Dizem pra gente que se declarar com sua boca que Jesus é o Senhor e se crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo com o coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. A palavra de Deus, o Evangelho, o sacrifício de Jesus, ele veio para nos trazer vida, e vida em abundância. Nós temos nos preocupado muito com o vírus. Nós temos nos preocupado muito em que a nossa vida seja ceifada antes da hora. Talvez você não se preocupe nem tanto com a sua própria vida, mas com a vida dos seus entes queridos. Você se preocupa com um pai, com um avô, com um tio, com um filho, com um irmão que pode ser ceifado por essa doença a qualquer momento. O quanto nós temos nos preocupado com a morte que é nos trazida por um vírus e temos muitas vezes esquecido ou deixado de lado o fato de que a morte é uma passagem inevitável para todos nós. Todos nós somos soldados nessa vida. Paulo deixa isso claro em Efésios 6. Então todos nós somos soldados que lutamos e batalhamos nessa vida. O problema é que nós não sabemos que se nós somos o soldado que sobrevive ou o soldado que vai perder a batalha contra o vírus. E isso nos assusta, isso nos aflige. Mas se tem uma coisa que é tão certa quanto a morte, é a vitória sobre ela que Jesus nos dá por herança. Sim, porque a palavra de Deus não para por aí.
Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. Ou seja, a morte vai ser vencida. Jesus Cristo já venceu a morte e como filhos, como herdeiros de Jesus, nós vamos receber essa vitória sobre a morte. Então nós não devemos nos preocupar com a morte desse corpo físico. Nós não devemos nos preocupar com deixar essa vida. O que nos dá esperança é saber que nós não somos as pessoas que caminham para a destruição e acham que essa palavra é loucura. Nós somos os que somos salvos pelo Evangelho, pela mensagem da cruz, e sabemos que ela é o poder de Deus. Sim, é duro, é muito duro. A dor da morte, a dor da perda, é a dor mais forte que eu acho que um ser humano pode sentir. Mas até quando nós vamos encarar a morte como algo insuperável ou como algo que vai acabar com a nossa vida? Isso não é verdade. Não quando você conhece a palavra da cruz e ela te leva para a salvação. Meu querido, o Evangelho veio para trazer vida e vida em abundância. Veio para trazer salvação para nós. O Evangelho veio para nos mostrar que a morte realmente será vencida. Então, por pior que seja a sua dor, por mais que você tema morrer, tema ser ceifado, ou tema que alguém seja ceifado por esse vírus, saiba que a morte já foi vencida pelo poder de Jesus. E saiba que o seu ente querido, o seu pai, o seu irmão, o seu avô, os seus filhos, alguém que você ama, que você tem medo que seja ceifado por esse vírus, ele também pode vencer a morte. Quando nós falamos no começo das lives, compartilhe esse link, compartilhe esse vídeo, convide pessoas para estar na igreja, para ouvir a palavra de Deus, é porque nós sabemos que a vitória sobre a morte é a graça de Deus que é derramada sobre a vida de todos nós. Isso está disponível para todos, só basta você crer. Como eu li em Romanos 10, 9 e 10, você pode declarar com seus lábios que Jesus Cristo é Senhor e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Declarar que Deus o ressuscitou entre os mortos e crer no seu coração que Jesus Cristo é Senhor, porque isso te dá a vitória sobre a morte. Todos que fizerem isso podem ter vitória sobre a morte. Então cabe a nós compartilhar esse Evangelho, levar essa mensagem da cruz, como o lindo hino do Inário e do cantor cristão diz: como eu amo a mensagem da cruz, levarei ela até o dia em que a minha vida findar, até receber a minha coroa, eu levarei a mensagem da cruz. Nós temos que saber e ter a certeza de que nós somos portadores do tratamento preventivo contra a morte, e nós precisamos levar isso a todos, como nós levamos e como nós espalhamos as mensagens que nós recebemos sobre como tratar o Covid, como evitar os sintomas mais graves, como diagnosticar se você está tendo os primeiros sintomas ou não. Nós devemos espalhar a mensagem da cruz, a mensagem que para o mundo sim é loucura, mas que para nós é o poder de Deus para a salvação. Paulo continua, um pouco mais à frente ainda em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14. Paulo diz: mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Paulo está dizendo que se você olhar com os olhos naturais, com os olhos carnais, você vai olhar para o Evangelho, vai olhar para a mensagem da cruz e vai achar que aquilo lá é um conto de fadas. Vai olhar para a mensagem da cruz e vai achar que aquilo não é para você. Vai olhar para a mensagem da cruz e não vai enxergar que aquilo é o poder de Deus para a sua salvação. Você vai olhar para o Evangelho e aquilo não vai fazer efeito nenhum na sua vida. Você vai continuar temendo a morte da mesma forma com que as pessoas que não conhecem o Evangelho temem. Porque o Espírito precisa revelar isso. O Espírito precisa abrir os seus olhos. Então o nosso papel é levar a mensagem da cruz, levar o Evangelho a todas as pessoas ao nosso redor, porque ele é o tratamento preventivo contra a morte, e fazer com que as pessoas, ou pelo menos pedir a Deus para que essas pessoas enxerguem o Evangelho com os olhos espirituais.
Porque enquanto você enxergar o Evangelho com os olhos naturais, com os olhos carnais, enquanto você não deixar que o Espírito abra os seus olhos para o Evangelho, você vai temer muito a morte, você vai temer muito perder o seu ente querido. Nós temos sim que acreditar nisso, que viver esse Evangelho, que acreditar nessa mensagem da cruz aqui, porque é essa mensagem que faz com que nós olhemos para aquele nosso ente querido que faleceu e possamos dizer para ele, até logo, logo nos veremos, em breve nos veremos em ruas de ouros, numa cidade celestial, num lugar onde não há choro, onde não há ranger de dentes, onde não há fome, onde não há dor, porque nós vencemos a morte. Sim, meu querido, a morte é o último inimigo a ser vencido e você pode vencê-la através da mensagem da cruz. Foi para isso que Jesus veio. É por isso que Jesus veio. Sim, você pode ter um tratamento preventivo contra a morte. Seus pais, seus filhos, seus irmãos, seus avós, seja quem for que você ama, seu cônjuge, todos eles têm um tratamento preventivo contra a morte. E é a mensagem da cruz. O Evangelho nos garante a vida eterna. Mas para isso, nós precisamos entender o Evangelho não como loucura, mas como pessoas que caminham para a salvação. Entender que o Evangelho realmente é o poder de Deus. Você precisa crer no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor e declarar com seus lábios que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Fazendo isso, você será salvo. Se você não fez isso ainda, eu te convido nessa noite a orar, a não passar de hoje, a orar, a erguer a sua voz e dizer, Senhor, eu acredito, eu creio que o Senhor ressuscitou seu Filho dentre os mortos e no meu coração eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor. E entregar o seu coração dizendo, Senhor, Tu és o dono do meu coração e isso lhe dará o tratamento preventivo contra a morte. Isso lhe fará não temer mais a morte, porque não há mal algum que nós precisamos temer. Isso lhe fará a levantar e anunciar esse Evangelho, essa mensagem da cruz a todos ao seu redor, dizendo, olha, não importa se vai ser o Covid, não importa se vai ser a idade avançada, não importa se é um acidente, seja como for que a morte chegar para você, você não precisa temê-la, porque ela é simplesmente um passo que você vai dar para chegar na vida eterna e viver uma vida com Jesus e viver uma vida realmente na Nova Jerusalém, num lugar onde não há choro, onde não há lágrimas, onde não há ranger de dentes, onde não há fome. Tudo isso é prometido para nós. Basta você crer no seu coração. Agora, se você acredita nisso, se você já acredita no Evangelho como o poder de Deus para a salvação da humanidade, se para você o Evangelho não é loucura, a mensagem da cruz não é loucura, então leve essa mensagem para onde você puder, espalhe o Evangelho, espalhe a mensagem da cruz aos quatro ventos, para os quatro cantos, anuncie através das suas redes sociais, anuncie isso através do seu trabalho, anuncie isso através do seu relacionamento com as pessoas, anuncie isso para os professores dos seus filhos, anuncie isso para as pessoas que fazem reuniões com você, seja virtual ou seja presencial. Anuncie o Evangelho de Jesus numa chamada de vídeo, num vídeo gravado e postado no seu perfil. Anuncie o Evangelho para todas as pessoas ao seu redor, porque ele é o tratamento preventivo contra a morte. Eu te convido a orar comigo agora. Eu te convido a se colocar na presença de Deus e declarar, Senhor, usa a minha vida para que eu leve a mensagem da cruz como um tratamento preventivo contra a morte para todos os que estão ao meu redor. Ou se você nunca fez essa oração, ou se você não tem certeza de que você vai ter essa vida eterna, se você teme a morte, ora comigo, declarando que Jesus é o Senhor da sua vida e que você sabe que a morte é só um até logo para você e para aqueles que você ama. Grande Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo sacrifício de Teu Filho Jesus, que morreu por nós para nos dar vida e vida em abundância. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos deixou isso claro na Tua palavra.
Obrigado pela vida do apóstolo Paulo, que deixou claro para nós que não importa qual seja a circunstância, a mensagem da cruz vai parecer loucura para aqueles que caminham na destruição, mas vai ser salvação, vai ser o poder de Deus para aqueles que caminham rumo à salvação. Pai, eu quero orar por esses meus irmãos, por esses meus amigos, por essas pessoas que estão me assistindo nesse momento e não têm a certeza de que eles terão a vida eterna quando morrerem. Pai, eu quero que o Senhor ouça a oração deles. Pai, eu quero que o Senhor ouça eles declarando que eles acreditam que o Senhor ressuscitou o Teu Filho Jesus dentre os mortos. Esquadrinha o coração deles, olha no coração deles agora, Pai, porque eles estão crendo que Jesus Cristo é o Senhor, estão declarando que Jesus Cristo é o Senhor da vida deles, estão declarando que Jesus Cristo é o dono do coração deles, Senhor. Então, Pai, visita cada lar agora, levando salvação, levando libertação para essas pessoas que ainda não conhecem o Teu amor. Pai, visita cada pessoa que nesse momento está clamando a Ti e dizendo: Deus, eu quero ter essa certeza de que a morte é só um passo que eu vou dar em direção à vida eterna. Eu quero ter a certeza de que eu vou morar, de que eu vou viver num lugar onde não há choro, onde não há dor, onde não há ranger de dentes, onde não há fome, onde não há Covid, onde não há doenças. Eu quero viver a minha vida na Nova Jerusalém. Eu quero viver a minha vida com os meus entes queridos, com as pessoas que eu amo para sempre. Ouve, Senhor, essas orações, em nome de Jesus, nós lhe pedimos isso. E Pai, nós lhe pedimos agora, para que o Senhor use as nossas vidas, a começar em mim, a minha vida, e a vida de todos os meus irmãos que estão agora comigo, orando e assistindo essa palavra. Usa a vida de cada um deles, ó Pai, que caminha em direção à salvação, para que possam anunciar o Evangelho como o poder Teu, ó Pai, o Teu poder para a salvação da humanidade. Usa a minha vida, a começar em mim, Senhor. Que o Senhor realmente, nesse momento de angústia, de medo na população da nossa cidade, do nosso país, que o Senhor nos use para levar esse Evangelho como o poder de salvação, que o Senhor nos use como agentes de transformação para levar a Tua palavra em cada pessoa, para cada pessoa que nós tivermos contato, e que realmente essas pessoas que hoje olham para a mensagem da cruz e a enxergam como loucura, que elas possam enxergá-la como o Teu poder para a salvação da humanidade. Senhor, nós queremos declarar que Tu és o dono do nosso coração. Então usa a nossa vida, ó Pai. Toma a nossa vida em Tuas mãos. Nos ensina, ó Deus, a enxergar a morte como algo passageiro, como realmente o último inimigo a ser vencido. E Pai, nos ajude a demonstrar para o mundo que para nós a mensagem da cruz não é loucura, mas sim o Teu poder para nos dar a vida eterna. Isso, tudo isso, nós oramos no precioso e maravilhoso nome do nosso único e suficiente Salvador, aquele que morreu em nosso lugar para nos dar a vida eterna, o Teu Filho, Jesus Cristo. Amém, meus queridos? E é no precioso e bendito nome de Jesus que nós oramos, acreditando de que a morte é só mais um passo que nós teremos que dar em direção à vida eterna. Então, quero terminar essa palavra, essa reflexão, com o Salmo 126, versículo 15, que diz: Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Louve o Senhor e diga que realmente Ele é o dono do seu coração. Amém? Tantas bênçãos me cerca, Senhor. Só Tu és a fonte de alegria e prazer. Melhor que a própria vida é a Te conhecer. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro. E não há outro. E não há outro. E não há outro. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu
necessidades supres todas em Jesus. Mas nem ouro e prata podem satisfazer a sede da minha alma, é a ti pertencer. Tu és o dono do meu coração, tu és o dono do meu coração. E não há outro, E não há outro, e não há outro, e não há outro. Tu és o dono do meu coração, só tu és o dono do meu coração. Planos e sonhos tu tens para mim. Eu maravilhado digo eis-me aqui, quero agradar-te e cumprir teu querer, caminhando em graça vou obedecer. Tu és o dono do meu coração, tu és o dono do meu coração. e não há outro, E não há outro, e não há outro. e não há outro. Tu és o dono do meu coração, tu és o dono do meu coração. Em minha jornada intimamente te amar, para que na glória, quando o dia chegar, ao contemplar teu rosto venha reconhecer o olhar tão doce que amou meu ser. Em minha jornada intimamente te amar, para que na glória, quando o dia chegar, ao contemplar teu rosto eu venha reconhecer o olhar tão doce que amou meu ser, o olhar tão doce que amou meu ser. Tu és o dono do meu coração, tu és o dono do meu coração. E não há outro, E não há outro, e não há outro. e não há outro. Tu és o dono do meu coração, tu és o dono do meu coração. Tu és o dono, Tu és o dono, tu és o dono.